O poder da palavra. Você sabe que a palavra, ela tem poder. É isso mesmo, é bíblico. A palavra tem poder. Só a título de exemplo, por exemplo, quer ver aqui agora? Tente não pensar numa nota de R$100 agora. Tente não pensar numa nota de R$100. Será que alguém aqui conseguiu não pensar nessa nota de R$100? Sabe por que você não conseguiu não pensar? Porque o nosso cérebro ele não entende a palavra não. E na verdade, porque a palavra tem o que, pessoal? Ela tem poder. Então eu falei R$100, você já pensou em R$100. Se eu falar assim, não pense numa maçã vermelha. Então por mais que você tente desviar o pensamento, ela vai vir na sua cabeça. A palavra tem poder. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque tudo que você fala, você atrai para a sua vida. Seja um pensamento, seja o que for. O que você falar, você vai atrair para a sua vida. Então dentro dessa palestra, o poder da palavra, nós explicamos sobre as vozes, né? Existem 3 vozes. Eu quero falar sobre 3 vozes. A primeira voz que nós colocamos na palestra, qual voz que é? Existem 3 vozes. A voz do diabo é a primeira, não é isso? A voz do diabo, olha para mim, por favor. Ela é a voz da dúvida, é a voz do medo, é a voz da insegurança, é a voz de tudo que é negativo. Essa voz é a voz do diabo. Por mais que você não escuta ela, não é audível, como você está ouvindo aqui na caixa de som agora, a minha voz, mas você pode estar certo que o diabo sempre fala. Sempre ele está no ouvido ali falando, não vai dar certo, vai dar errado, não vai dar, você é incapaz. Sim ou não? Essa é a voz de quem? Do diabo. Em contrapartida tem outra voz, que é a segunda voz que eu coloquei no texto aí, que é a voz de quem? A voz de Deus. A voz de Deus também, a voz de Deus, ela não é audível. Você não escuta ela como você está me ouvindo agora aí. Mas dentro de você, ela fala também com você. Ela fala, entendeu? Vai, você é meu filho, vai dar certo. Ela encoraja, ela levanta, ela coloca a pessoa para cima. A voz de Deus é a voz da fé, é a voz da certeza. Só que o que eu quero frisar hoje é essa terceira voz. A terceira voz, que é a voz de quem? Que é a nossa voz. Não é o que eu coloquei? A terceira voz é a nossa voz. E essa voz aqui, eu não estou me referindo à voz da mulher fina, a voz do homem grossa. Não é essa voz também audível, não. Nem a minha voz. Não é essa voz. É aquela voz dentro de você, a sua voz. Você sabe que dentro de você tem uma voz aí. Tem ou não tem? Eu posso até afirmar o seguinte, quer ver? Se eu fazer uma pergunta para vocês aqui, olha para mim por gentileza. Com quem é a pessoa que você mais conversa o dia inteiro, pessoal? Fala alto. Vou fazer de novo a pergunta. Com quem é a pessoa que você mais conversa o dia inteiro? Só porque eu estou fazendo assim, você está falando que é com Deus. Não é com Deus nada. Eu duvido que é com Deus. Não é com Deus não. Pastor, eu falo com Deus o dia inteiro, eu falo com Deus. Conversa fiada. Você não fala com Deus o dia inteiro. Eu falei com Deus hoje de manhã. Falei 3 horas aqui, porque 3 reuniões, cada reunião 1 hora e pouquinho. Mais de 3 horas falando com vocês, falando com Deus. Mas a verdade o dia são 24 horas. O dia inteiro, a pessoa com quem eu mais converso, a pessoa com quem eu mais falo, é comigo mesmo. É essa voz que eu estou dizendo na palestra aí. Então tem a voz de Deus, tem a voz do diabo e tem a nossa voz. Essa voz, essa pessoa que você conversa o dia inteiro. Você fala, eu vou agora comer um pão. Agora, não vou comer isso aqui, eu vou passar isso aqui no pão. Eu vou agora cortar o cabelo, eu vou dirigir, eu vou virar para a esquerda. Viro para a esquerda ou viro para a direita? Vou por aqui, eu vou... O tempo todo você fica se perguntando, você fica conversando com você. Outro dia eu entrei em casa lá, minha esposa estava no banheiro, eu entrei caladinho e tal, deitei na cama, daqui a pouco ela sai e ela não percebe que tem ninguém, que eu deixei a luz do jeito que estava, e ela está lá no espelho lá, e, enfim, daqui a um silêncio, cantou um pouquinho, daqui a pouco está em silêncio, daqui a pouco ela está falando sozinha, coloca isso ou coloca aquilo. Quando ela sai... E ela me vê, o que você está fazendo aqui? Eu falei, você está falando com quem? Com quem que você estava falando? Porque isso acontece.
De tanto você falar com você mesmo o dia inteiro, tem hora que você fala até de maneira audível, que você consegue escutar. Você fica até com vergonha das outras pessoas. Mas é porque você fala o dia inteiro. E aí que está o problema, pessoal. Aí que pode ser também um perigo para muitos. Porque a minha voz, a sua voz aí dentro de você, ela pode ser influenciada ou não pela voz do diabo ou pela voz de quem? De Deus. O que vai determinar se você vai deixar se influenciar ou não por uma ou por outra, é você que vai determinar. Mas essa voz, ela é muito influenciada. E se você pensar, se você começar a falar dentro, porque tem pessoas que aqui no nosso meio, na boca dela não sai derrota. A gente não canta aqui, nasci para perder, a gente canta só coisas positivas. Quando você ora aqui, a gente fala comigo, meu Deus, vai dar certo, fala, eu vou vencer, só palavras positivas. Mas tem pessoas que, embora ela fala com a boca, de uma maneira que dá para outros escutarem, ela fala a palavra positiva, mas dentro dela, ela está dizendo assim, será que vai dar certo mesmo? Será que é para mim mesmo? Você tem que andar, pessoal, o dia inteiro com palavras dentro de você, palavras positivas. Amém, pessoal? Não permita entrar dentro de você palavras que não vai dar, que eu não posso. Você tem que ter palavras positivas aí dentro de você. Teve um caso aí que o rapaz foi no pastor, ora para mim, pastor, poxa, eu vou fazer uma entrevista de emprego agora, e eu tenho que passar, mas tem lá mais de 100 pessoas, eu preciso desse emprego. E o pastor orou, falou, pensa positivo, rapaz, pensa positivo, dentro de você, vai conversando com você, que vai dar certo, a vaga é sua, vai dar certo. E o camarada saiu dali só desse jeito, dentro dele, vai dar certo, vou conseguir, vai ser meu, essa vaga é minha. Quando ele chega lá, teve uma seleção e ficaram 4 pessoas, os 4 melhores, e ele estava entre os 4 melhores, porque todo o tempo ele estava sendo o que, gente? Ele estava sendo o quê? Dentro dele estava conversando com ele, com Deus, não vai dar certo, meu Deus me ajuda, tem que dar certo, assim, tipo em oração, positivo. E aí chegou a reta final, sobrou 4. Aí o patrão, né, o futuro patrão chegou e falou, vem cá, eu vou fazer uma pergunta para os 4. A melhor resposta do emprego vai ser dessa pessoa. Eu só tenho uma vaga. O salário vai ser tanto, tal, e todo mundo motivado, todo mundo para cima. Só que esse camarada dentro dele falando, tem que falar a palavra certa. Me dá a resposta certa. E ele perguntou para o primeiro, perguntou para os 4, né? Qual é a coisa mais rápida do mundo? Qual é a coisa mais rápida do mundo? Perguntou para o primeiro, ele era o último, né? Da direita para a esquerda. Então perguntou para o primeiro, vem cá, qual que é a coisa mais rápida do mundo? E o camarada rapidamente falou assim, o pensamento. Os outros 3 já olharam assim, e ele, meu Deus, me ajuda, tem que ter a palavra certa. Pensamento por quê? Porque tem hora que a gente nem para pensar e está pensando. É muito rápido, a coisa mais rápida do mundo. E o patrão falou assim, poxa, legal, gostei. É, legal. E você, qual que é a coisa mais rápida do mundo? Ele falou assim, a eletricidade, a energia. Olha aqui, aí ele tinha um interruptor, ele apagou assim, tá vendo? Apertei e apagou. Apertei e acendeu. É a coisa mais rápida do mundo, a energia mais rápida do mundo. E o patrão, poxa, que resposta, só pensamento, energia, eletricidade, poxa, que legal, tá difícil. E você? Perguntou pro terceiro, qual que é a coisa mais rápida do mundo? E ele, piscando assim, o piscar dos olhos. Mas por que é o piscar dos olhos? É porque você nem percebeu, já piscou um tanto de vez. E aí o camarada que tinha acabado de receber a oração, falei, agora o que eu vou fazer? E dentro dele eu tenho que conseguir, meu Deus, me ajuda. Eu tenho que ser positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, dentro dele positivo. E o patrão, o futuro patrão falou, ó, não sei não, hein? Você é o último, eu quero ver você superar os 3. Qual é a coisa mais rápida do mundo? E ele assim, entendeu? Pessoal, quando você está na fé, até o que era para dar errado vai dar o quê? E ele falou assim, veio na cabeça dele, diarreia. Aí o cara falou, rapaz, uma entrevista séria como essa, diarreia por quê, rapaz? Você vai ter que me dar uma explicação. Poxa, um negócio sério desse. Ele falou, ó, quando eu tive uma diarreia aí,
não deu tempo de pensar, acender a luz e nem piscar os olhos, já estava todo sujo. É mais rápido do mundo. O emprego foi dele. Entenderam? Então, se você tem um pensamento positivo, se você vai para lá e fala, vai dar certo, então, humanamente falando, às vezes não vai sair 100% como você queria, mas porque você é positivo, você pode dar uma resposta não muito agradável aos outros, vai dar certo. Tá ligado, gente? Seja positivo. A gente colocou um versículo lá embaixo. Vamos ler o versículo lá embaixo. Em Deuteronômio 7,17. Diz assim, ó. Se disseres... Vamos ler todo mundo junto, pessoal? Vamos lá. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Então olha para mim, o que é isso aqui, hein? Isso aqui é exatamente o que nós estamos falando na palestra. Deus está dizendo o seguinte: se você falar para o seu coração, se você falar para você mesmo, não está falando para você falar para os outros não, se você falar, se você disser, se você falar no seu coração, se dentro de você, você falar assim, essa nação é mais numerosa do que eu, ou por exemplo, eu sou inferior àquela pessoa, eu não sou tão bom quanto os outros, eu não sou capaz de estar aqui, eu não sou melhor do que os... Enfim, não é que você tem que se achar entendeu? O melhor de todo mundo, não. Mas você lembra-se do que nós falamos já aqui hoje na reunião. Você é filho do rei. Seja positivo, poxa. Já tem a voz do diabo para tentar te colocar para baixo. Tem ou não tem? Se você começar a falar para você palavras negativas, aí vai dar tudo errado mesmo. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, então Deus está dizendo o seguinte: como poderei desapossá-lo? Como que eu posso fazer algo para você, se nem você acredita em você? Se até você está falando que não vai dar certo. Eu quero que você saia daqui hoje, pessoal, e essa semana pensando só em coisas boas. Amém, pessoal? Pensando o seguinte, vai dar certo, hoje eu vou vender, hoje vai arrebentar, hoje aquela fulana vai me procurar, hoje vai arrebentar em nome de Jesus, vai dar tudo certo, tá ligado? Fique de pé, por favor. Tem outro versículo aí que diz o seguinte: digo fraco eu? Você pode ser o pior dos piores, o menor dos menores, um Mefibosete da vida, como nós demos o exemplo, excluído, cheio de traumas. Se você... até o pior, o menor dos menores, Deus está dizendo, digo fraco eu. Esse dizer não é só da boca para fora, é dentro de você. Você falar o seguinte: eu sou capaz, eu posso sim. Você quer aprender outra língua? Eu posso sim. Você quer montar uma empresa? Eu posso sim. Eu sou capaz. Eu posso ter minha casa própria, eu posso ter o meu carro, eu posso ter uma vida estabilizada, eu posso crescer. Você pode sim. Se você disser para você que você pode. Se você disser que você não pode, então Deus está dizendo, como que eu posso te ajudar? Não tem jeito. 2 perguntas eu deixei aí. Vocês perceberam? Primeira pergunta que eu deixei, qual é? Lá no finalzinho, 2 perguntas, né? Qual voz você tem dado ouvido? E a outra aí, ó. O que você tem dito para você? O que você está dizendo para você mesmo aí agora? Hein, pessoal? Você pode, tá ligado?